Pessoal, o círculo de Mohr é um método gráfico alternativo para calcular um estado de tensão em um ponto, para encontrar principalmente as tensões máxima e mínima e as tensões de cisalhamento máxima. Então o objetivo é encontrar as tensões normais máxima e mínima e também a tensão de cisalhamento máxima. Eu vejo que as coordenadas para o cálculo da rotação de tensões, elas nos dão o centro e o raio de um círculo. E aí, como que eu defino a tensão média, ou seja, o ponto central do meu círculo? Σx mais σy dividido por 2. Então, se eu tenho uma tensão σx qualquer e uma tensão σy qualquer, a soma delas dividida por 2, ou seja, a média dessas tensões, é a minha tensão normal média. Então, eu determino o meu ponto de tensão normal média. Agora, fazendo através aqui desta hipotenusa, que é o nosso raio, a gente sabe que raio ao quadrado é igual a cateto. Que cateto é esse aqui? Esta altura aqui é a tensão de cisalhamento XY. Então, a gente tem tensão de cisalhamento XY ao quadrado e este outro cateto aqui, ele é σx menos σy dividido por 2. Então aqui, ó, σx menos σy é isso aqui tudo. Dividido por 2 é só isso aqui, é o meu segundo cateto. Então, C1 é a tensão de cisalhamento XY, C2 é σx menos σy sobre 2. Isso todo mundo ao quadrado, que eu estou calculando aqui a hipotenusa. Se não me falha a memória, teorema de Pitágoras. Agora chegou a hora de calcular o raio. Então o raio nada mais é do que a raiz quadrada desses caras todos. Está aqui, ó. Só mudei as ordens dos tratores não alteram o viaduto, como diria o seu cômico professor do ensino médio, do ensino fundamental. Chegamos então ao gráfico. O que esse círculo de Mohr me diz? Que, ora, primeiro, na hora de montar as coordenadas, para facilitar o cálculo das rotações, eu adoto como ponto x a coordenada σx menos tal xy. E o ponto y com coordenadas σy, então aqui está, o subíndice aqui ficou erradinho, σy mais tal xy. Ponto, monto o meu ponto x e o meu ponto y. Então, olhando para o sistema de eixos que eu estava olhando, que é o que a gente geralmente tem, sistema de eixo XY, que eu calculei as minhas tensões. Então, veja que eu não estou nas tensões máximas, eu tenho um ponto x aqui e um ponto y, diametralmente opostos. E aí vai ser sempre assim, a gente vai ter sempre dois pontos diametralmente opostos. Se eu vejo a tensão em x e ela está aqui, eu vou espelhar, obviamente, e vou ver a tensão normal neste ponto, nessa face, e a tensão de cisalhamento representada aqui no eixo das ordenadas. Na abscissas eu vejo a tensão normal, nas ordenadas eu vejo a tensão de cisalhamento. E diametralmente oposto, passando pelo centro, eu acho o ponto Y. Acontece que eu já disse para vocês que rotacionar em torno de qualquer ângulo, qualquer eixo, não vale a pena, não faz nenhum sentido. Eu preciso ter ângulos que me levem às tensões principais, tensões máxima e tensões mínimas. E aqui é que está a manha. Como no círculo de Mohr eu tenho nas abscissas tensão normal e nas ordenadas tensão de cisalhamento, perceba que se eu tivesse um elemento aqui retangular, esse elemento quadrado aqui, a tensão em x e a tensão em y, elas estão em ângulos opostos, na verdade em eixos ortogonais entre si. Mas no círculo de Mohr, coloca tanto o σx quanto o σy no mesmo plano. Então é como se ele pegasse o meu sistema de coordenadas xy, que tem 90 graus entre eles, que está aqui, ó, 90 graus entre eles, das tensões, e planificasse. Ele pega isso daqui e faz assim.
Então, o que tinha 90 graus agora, entre as tensões normais, passa a ter 180. Isso é uma forma de representar. Eu dobrei aqui, eu planifiquei as tensões normais, tudo no eixo X, aqui no eixo das ordenadas, desculpa, que é da tensão normal. O que acontece? Na prática, o que acontece? Cada giro que eu tenho do sistema de eixos na real, no círculo de Mohr, equivale a um giro duplo. Então, se eu rotaciono o meu sistema de eixos XY, que está logo aqui, se eu rotaciono 10 graus, no círculo de Mohr é uma rotação de 20 graus. Porque na realidade é 10 graus, na prática, na real, só que no círculo de Mohr, como ele está tudo duplicado, as rotações são todas duplas, cada ângulo real equivale no círculo de Mohr a o dobro do real. Então, quando eu calculo θp, que é o tanto que o ângulo que o sistema de eixos tem que girar para eu encontrar as tensões principais, no círculo de Mohr, na verdade, é 2θp que eu estou girando. Simplesmente essa observação que eu preciso ter. E aí, dentro do próprio círculo de Mohr, eu encontro os pontos onde eu tenho as tensões principais. Quando eu rotaciono 2θp aqui, esse ponto X vai para onde? Se tornar tensão máxima. E o ponto Y, também no mesmo sentido de rotação, vai se tornar a minha tensão mínima. E qual é a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento está no eixo das ordenadas, veja. A projeção, tanto de sigma máximo quanto de sigma mínima, é tensão de cisalhamento nulo. Por isso eu falo planos principais ou eixos principais. A gente tem aqui os planos principais com tensões principais, máxima e mínima, tensões normais, máxima e tensão normal, mínima. Ora, onde eu tenho então cisalhamento máximo? Cisalhamento máximo está aqui, ó. Lembra que eu disse para vocês que o cisalhamento máximo ocorre quando a tensão atuante é a tensão média? Então, a tensão média atuante me leva à tensão de cisalhamento máximo. Consigo também fazer essa leitura do cisalhamento. Lembrando que aqui, se eu rotacionei 2θp para encontrar o sistema de eixos, digamos que seja 2θp, aqui eu tenho que rotacionar para achar então o sistema de eixos principal, tenho que rotacionar simplesmente metade daquilo, só θp. Se 2θp vale 60 graus, rotacionando 30 graus, eu chego no meu sistema de eixos x', y'. Esse sim, se eu analisar por essa ótica deste mesmo ponto, sob esse aspecto aqui de coordenadas x', y', eu tenho minhas tensões principais. Se eu somar 45 graus ao valor de θp, eu chego na minha tensão de cisalhamento máxima. Por quê? Se eu rodei θp na realidade, rodei 2θp no ciclo de Mohr. Cheguei na tensão máxima e mínima. E isso você vai concordar comigo. Agora, para eu chegar na tensão de cisalhamento, veja, a tensão de cisalhamento máxima está aqui, ó. Tem que girar um ângulo de quê? 90 graus. Só que 90 graus é no círculo de Mohr. Na realidade, é o quê? 45. Então, o eixo real, o sistema de eixo de tensões principais está defasado de 45 graus do cisalhamento, das tensões do sistema de eixos que me dá o cisalhamento máximo. Então, estou com minha coordenada de eixo XY, calculei as tensões. Mas ela, se tem cisalhamento, não são as principais. Calculo então a rotação que me leva às tensões principais. Calculei, por exemplo, 10 graus. Cheguei aqui nas tensões principais, eu sei que a 45 graus das tensões principais estão os eixos, o eixo, né, o sistema de eixos de cisalhamento máximo. Na prática, vocês vão ver que nas questões isso é muito simples e quase nunca te pede a rotação de eixos, e sim as tensões principais. Que como eu calculo, para a tensão principal máxima, a tensão média mais o raio. Ora, a tensão média mais raio me dá a tensão máxima. E a tensão de cisalhamento mínima, tensão média menos o raio. Então, a gente acaba tendo aí tensão máxima e mínima. Como que eu calculo a rotação desse eixo, θp? Bom, é com aquela expressão que pouco vai ser cobrado em prova, mas que te dá o valor de fato de θp. Quando o θp é maior que zero, o giro é anti-horário. Lembra que essa adoção aqui de padronização de coordenadas, tanto aqui com sinal negativo e aqui com sinal positivo, lembrando que tem que corrigir isso daqui, isso aqui é um y, ela me faz exatamente calcular o valor de θp e quando ele for positivo, eu saber que o giro tem que ser o quê? Anti-horário, quando o θ é maior do que zero.
Quando o θ é negativo, o giro é horário. Simplesmente para a gente padronizar essas rotações. Bom, já falei que no plano, se esta linha vale R, que é o meu raio, qual é o valor desta outra reta? Também é R. Então, o meu cisalhamento máximo no plano é o próprio R. E qual é a tensão normal que corresponde também ao cisalhamento? É a tensão média. Tudo isso nós já vimos. Falamos aqui do estado plano de tensão. Imagine isso num estado triaxial de tensões. Bom, no estado triaxial de tensões, a gente tem três direções principais, né, das tensões normais. Digamos que a gente tem aqui tensão normal aqui, ao invés de A, eu vou chamar de X. Tensão normal aqui, que eu posso chamar de tensão normal na direção Y, e tem a direção Z. Né? Afinal, isso a gente está falando de um cubo. Ora, você percebe que, mesmo sendo um estado plano, um estado triaxial, ou estado geral de tensões, eu posso sempre analisar a cada dois. Olha, X com Y me dá um círculo de Mohr. Y com Z me dá um círculo de Mohr. X com Z me dá o maior círculo de Mohr. Então, num estado triaxial de tensões, a gente sai um pouco da tensão desse cisalhamento máxima no plano e pode agora calcular a tensão máxima global ou máxima absoluta desse cisalhamento. Já que o cisalhamento é marcado pelo eixo das ordenadas, o meu cisalhamento máximo eu consigo obviamente ver que o maior círculo de Mohr é que vai me dar, ou o raio do maior círculo de Mohr é que vai me dar o meu máximo absoluto de tensões de cisalhamento. Mas veja, aquilo que a gente viu até agora não está invalidado. A gente consegue calcular a tensão de cisalhamento máxima no plano daquela mesma forma, calculando o raio do círculo de Mohr. Acontece que eu posso estar analisando, como neste caso, um estado plano de tensão XY, por exemplo, e o meu círculo de Mohr é esse. Então, se eu pego o meu raio, eu vou fingir ou eu vou erroneamente entender que o cisalhamento máximo no plano XY é o meu cisalhamento máximo absoluto. Na verdade, não é. Se eu estiver fazendo uma análise entre o eixo X e o eixo Z, eu vou achar que o cisalhamento máximo naquele plano XZ, aliás, YZ que eu estou analisando, ele vai me dar o cisalhamento máximo absoluto, mas na verdade é só o cisalhamento máximo daquele plano. Eu, analisando aí o círculo de Mohr entre X e Z, aí depois que eu tenho ciência que esse sim é meu maior círculo de Mohr, então eu sei que o raio desse maior círculo de Mohr é a minha tensão de cisalhamento máxima absoluta. Então existe uma diferença entre tensão de cisalhamento máxima no plano e tensão de cisalhamento máxima absoluta, ou seja, no estado mais geral de tensões. Perceba também nesse desenho que os pontos que eu posso ter, aliás, as tensões que eu posso ter, em qualquer transformação de tensões, qualquer sistema de eixos, ela vai se situar aqui, ó. Se eu desenhar um círculo de Mohr, ele vai estar, qualquer ponto aqui no estado triaxial, vai me levar a um ponto dentro dessa área, né? Qualquer eixo que eu adote, eu vou estar sempre com tensões dentro aqui dessa área. E o cisalhamento máximo, é óbvio, é o raio do maior círculo de Mohr. Ou seja, metade do diâmetro. Quem é o diâmetro? Tensão máxima menos tensão mínima dividida por 2. Esse é o módulo do meu cisalhamento máximo. E no estado plano de tensões que a gente estava avaliando até agora? Ora, no estado plano de tensões tem uma particularidade. A particularidade do estado plano de tensões é que Z, tensão normal em Z, é sempre nula. Então, não inviabilizei, não invalidei nada do que eu falei até agora para o estado plano. Eu tenho sim uma tensão no eixo Z, só que essa tensão é nula. Portanto, o ponto Z vai ficar sempre ali no zero. Ele vai ficar sempre aqui, ó, nesta casinha de Z igual a zero. E agora, como que eu calculo a tensão de cisalhamento, então, para o estado plano de tensões? A tensão de cisalhamento máxima global, e não a máxima no plano. Ora, se as tensões no estado plano de tensões, as tensões principais, máxima e mínima, estiverem sinais opostos, significa que este é o maior círculo de Mohr possível. Então, a metade dele
é a minha tensão de cisalhamento máxima. Significa que quando as tensões principais têm sinais opostos, a tensão de cisalhamento máxima no plano é a mesma da tensão de cisalhamento máxima absoluta, já que aquele círculo de Mohr é o maior possível. Agora vamos ver se as tensões principais no estado plano de tensão, elas têm o mesmo sinal, sejam elas as duas máxima e mínima positiva ou máxima e mínima negativa. A gente tem um desenho aqui de uma máxima e mínima positiva, mas poderia ser esse mesmo desenho do lado negativo do eixo das tensões normais. Mas veja que, quando elas têm o mesmo sinal, eu vou chegar na minha tensão de cisalhamento máxima no plano aqui e a minha tensão de cisalhamento mínima no plano aqui. Como elas são as duas positivas, a tensão aqui, desculpa, até falei tensão máxima e mínima como se fosse cisalhamento, mas são tensão normal máxima e tensão normal mínima. Esta tensão desse cisalhamento vai ser máxima no plano, mas como sempre existe Z lá na origem, então, entre a máxima e Z, que está em zero, quando as duas têm o mesmo sinal, vai estar localizado sempre o maior círculo de Mohr e, consequentemente, o raio desse círculo de Mohr vai ser a tensão máxima. Como Z está em zero, a gente tem que a tensão máxima dividida por 2 vai me dar a tensão máxima desse cisalhamento. Então, tensão normal máxima dividida por 2 vai ser aí a nossa tensão de cisalhamento máxima global. Veja que neste caso, que quando as tensões têm mesmo sinal, as tensões principais, a tensão de cisalhamento máxima no plano é diferente da tensão de cisalhamento máxima global. Afinal de contas, o círculo de Mohr que eu estava analisando é menor do que o maior círculo de Mohr possível entre eixos. E já que Z está sempre em zero, metade da tensão de cisalhamento máxima, ou metade do maior círculo de Mohr, é metade da tensão normal máxima, ou metade do maior círculo de Mohr, é a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Espero que vocês tenham entendido. Melhor que isso é resolver questões. Roda a vinheta e a gente continua resolvendo questões para transformação de tensões, utilizando principalmente o ciclo de Mohr e os conceitos teóricos.